noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez, amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode abrir comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Desculpa, 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 11, amém? Aleluia. Eu estou muito feliz hoje, porque você está aqui, primeiramente, glória a Deus. E também porque o Espírito Santo me autorizou a falar do assunto que eu mais gosto. Acho que quando a gente vai pregar, né, a gente sempre ora e fala: Senhor, me ajuda e me direciona qual é a palavra, né? E o Senhor sempre direciona qual é a palavra. E todas as vezes que o Espírito de Deus fala que eu estou autorizada a falar sobre escatologia, eu fico, glória a Deus. E eu quero te convidar a você estar comigo nesse mover do Espírito, amém? Porque se Ele quer falar sobre o acontecimento dos últimos dias aos nossos corações nessa noite, é porque nós iremos precisar desta palavra. Aleluia, amém. E eu quero começar lendo 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim: portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos, e assim tendes crido. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Sim, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo ressuscitou, no qual Ele mesmo ressuscitou, e se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, e ainda estáis vós em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Olha o versículo 19 que diz: se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando Ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder, porque Ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia! Glória a Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo o que, amados? Ele está dizendo assim, porque existiam pessoas dizendo assim: não, Jesus, Ele não ressuscitou coisa nenhuma.
Isso aí é conversa fiada. Isso aí é conversa para boi dormir. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se vocês começarem a acreditar que Jesus não ressuscitou de dentre os mortos, então significa dizer que a nossa pregação e a nossa fé é vã. Porque imagina, amados, o que você pensa que fazia com que a igreja primitiva fosse lançada numa arena com muitos leões, e muitos ali eram dilacerados por aqueles leões. Mães vendo seus filhos arrancados as cabeças por aqueles leões. O que fazia a igreja primitiva ser colocado, amarrado num pedaço de madeira e ser erguido e ser colocado ali um combustível e tacado fogo e ser colocado como postes de luz, e eles sendo queimados e adorando a Deus. O que você acha que essa igreja, o que passava na mente dessa igreja? Que eles estavam passando por tudo aquilo, mas que iria valer a pena. Porque um dia, aquele Jesus que ressuscitou de dentre os mortos, também os vivificaria. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, se vocês deixarem de acreditar que Jesus não ressuscitou, então significa dizer que a fé de vocês é vã. E aí no versículo 19, ele dá assim uma lapada. Ele fala assim, olha, se vocês estiverem esperando Cristo somente nessa vida, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, se a vida cristã de vocês se resumirem a resolver os problemas de vocês dessa vida, se a vida cristã de vocês se resumirem ao fato de que vocês querem comprar carro novo, casa nova, ter uma vida abastada, ter coisas, ter vitória, sucesso, se a vida cristã de vocês se resumir a vocês quererem apenas isso, vocês estão sendo o mais miserável de todos os homens. Então, amados, Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer algo. Que há uma esperança maior para mim e para você. Que o que nós estamos vivendo aqui nessa vida é passageiro, vai passar, não vai ser para sempre, mas há algo que nos aguarda, que nos espera, e que isso sim será eterno e durará para sempre. Aleluia. E sabe o que está acontecendo? Tem muita gente sacrificando no altar do imediato aquilo que é eterno. Eu vou repetir, tem muito crente, tem muita gente sacrificando no altar do imediato aquilo que é eterno. O que significa isso? Estão negociando coisas que são eternas por aquilo que dá prazer momentâneo. E nós precisamos atentar para isso, porque a realidade é que Jesus está voltando. E essa mensagem é uma mensagem que pouco se ouve falar nas igrejas, porque as igrejas estão mais interessadas em fazer com que pessoas tenham uma vida maravilhosa, satisfeita e prazerosa aqui na terra. Mas isso aqui vai passar. Isso aqui vai ter um fim. E a palavra de Deus está dizendo que o Senhor, o Deus da nossa vida, Ele vai reinar. Presta atenção nesse último versículo que nós acabamos de ler. Ele vai reinar até que seja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Todos, um por um dos inimigos
inimigos da igreja, dos meus inimigos, dos seus inimigos, serão colocados debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas por isso? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E sabe quando isso vai acontecer? Isso vai começar a acontecer no arrebatamento da igreja. Uau! E eu quero te dizer algo. Eu e você precisamos viver todos os dias esperando por esse grande acontecimento. Eu e você temos que dormir e acordar pensando: Deus, eu quero estar pronto. Deus, que o Senhor venha. Jesus, que seja breve o teu voltar, que a tua volta seja logo, Jesus. Eu fico imaginando os crentes que estão só querendo viver uma vida boa e sossegada aqui na terra. Talvez quando Jesus estiver próximo a voltar, ele fala assim: não, Jesus, não volta ainda não. Eu tenho um negócio para receber, Jesus. Uma bolada que vai sair para mim. Volta daqui a pouco, Jesus. Aí outros falando assim: Jesus, mas eu tô noivo, deixa eu casar primeiro. Mas o crente fiel, o crente verdadeiro, a oração dele é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? E eu quero, por favor, que você abra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? Abra comigo aí. Gente, vocês acreditam que agora que eu percebi que eu não estava conseguindo ler porque a luz estava apagada? Era para ser, mas o pastor disse que não conseguia projetar. Eu preparei a palavra para ser, mas não ia conseguir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? Versículo 15 diz assim, ó: dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Então, amados, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que falar sobre arrebatamento, vinda de Jesus, tem gente que fala assim: ai, não vamos falar sobre isso, a gente fica com medo, a gente fica assustado. Não, pelo contrário, a palavra de Deus está dizendo que isso é consolo. Falar sobre isso traz consolo sobre os nossos corações. Amém? Aleluia. E aí então nós acabamos de ler o texto que fala como vai acontecer o arrebatamento. Esta palavra arrebatamento, ela vem do grego e significa harpazo, ou seja, um rapto. E é isso que vai acontecer, porque será algo muito rápido.
vai ser algo muito que nós não vamos nem conseguir medir num espaço de tempo. Amém? Mas perceba, eu quero que vocês percebam, nesta palavra que nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17. Algumas palavras-chaves. Se você puder anotar, se você puder ter um marca-texto para anotar essas palavras, elas são importantes para você poder entender. A primeira palavra que eu quero que você note é que quando ele fala de arrebatamento, ele está falando sobre vinda. A vinda de Jesus. Amém? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Que quando o apóstolo Paulo fala sobre arrebatamento, no mesmo texto ele está falando sobre a vinda de Jesus, ok? Por que é importante você saber sobre isso? Porque algumas pessoas, quando elas vão ensinar sobre isso, elas dizem que arrebatamento é uma coisa e vinda de Jesus é outra. E nós vamos aprender nessa noite que não seria possível acontecer isso, porque os textos bíblicos são claros em nos mostrar que o mesmo dia da vinda é o mesmo dia do arrebatamento da igreja. Amém? Então perceba essa palavra vinda. A segunda palavra que você precisa anotar aí é a palavra trombeta. Porque ele diz no texto, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então essa palavra trombeta, ela é muito importante, e nós vamos entender por que ela está aqui nesse texto. Amém? A terceira palavra é ressurreição, e por isso eu comecei a palavra com o texto de 1 Coríntios que fala sobre ressurreição de mortos. Por quê? Porque quando um cristão morre, não é o fim da sua vida, é o começo dela. É por isso que nós não precisamos ter medo da morte. Amém? Porque com a morte, nós estamos iniciando a vida eterna. Aleluia, nós vamos entender um pouco mais sobre isso com o passar do tempo. A terceira palavra que eu quero que você anote, a quarta, é a palavra encontro. Por quê? Porque a vinda de Jesus será um encontro. Jesus estará vindo entre as nuvens e a igreja estará encontrando ele nos ares. Estão me entendendo até aí? Glória a Deus. Então vamos falar sobre a vinda de Jesus. Lá em Mateus 24, abre comigo lá, Mateus capítulo 24. Deixa esse texto aí de 1 Tessalonicenses guardadinho aí, tá? Mas abre comigo lá Mateus 24. Quem for achando, diga amém. Quem for achando, diga aleluia. Vamos ler aqui a partir do versículo 3, que diz assim: E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda
e do fim do mundo. Então, os discípulos estavam perguntando diretamente para Jesus sobre um sinal. Eles estão dizendo assim: olha, nós queremos saber quando vão acontecer estas coisas. Quais coisas? A vinda do Senhor, que automaticamente iria culminar no fim do mundo. E aí então Jesus começa a dizer para eles todas as coisas que haverão de acontecer nos últimos dias. Amém? E quais são essas coisas? Aqui a gente não vai nos aprofundar, porque tem outras coisas que precisamos falar, vamos só citar. Quais são essas coisas? Guerras, fomes, doenças, terremotos, falsos profetas, falsos cristos. A palavra também vai dizer que o amor de quase todos se esfriará. Mas isso ainda não é o fim. Jesus vai dizer que isto é o princípio das dores. Por quê? Porque ele compara a sua vinda a uma metáfora de uma mulher grávida. A mulher grávida, ela sabe exatamente a hora que o bebê vai nascer? Não, mas ela começa a suspeitar que já está próxima a sua vinda, por causa do que ela começa a sentir. E a mulher grávida, ela vai sentindo as dores. Quando vai chegando mais próximo do momento do parto, as dores vão se intensificando. Assim também é terremotos, fome, guerra. Todos esses sinais já vêm acontecendo, porém, quanto mais próximo Jesus estiver de chegar, mais intensos serão esses sinais. Então agora, neste exato momento, nós estamos vivendo esse princípio de dores. Glória a Deus. Misericórdia. Porque a tendência não é as coisas ficarem boas, é elas ficarem mais difíceis. Mas com a graça de Deus, a gente vai permanecer. Amém? O segundo sinal, preste atenção agora, que eu quero que você vá lá em 2 Tessalonicenses. Presta atenção agora nesse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui é forte. 2 Tessalonicenses. Amém, glória a Deus. Capítulo 2. Presta atenção na leitura, gente, porque tudo está na Bíblia. Eu não estou falando nada de mim mesmo, é tudo texto bíblico. Amém? 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 1. Ora, suplicamo-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Lembra da palavra reunião? É a mesma palavra encontro. Estão prestando atenção? Bom, vamos continuar aqui. Que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, qual dia, gente? O dia da vinda. Aquele dia não virá sem que primeiro venha
uma separação, ou outras versões bíblicas vai dizer apostasia. E que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, amados, todos os sinais do princípio de dores, por exemplo, o Covid é um sinal de princípio de dores. Nós acabamos de passar. Você acha que ele vai ser o último? Não vai ser o último. Mas, apesar de todos esses sinais de princípio de dores, qual que é o mais evidente? A apostasia, que é o afastamento, a separação da fé verdadeira, da fé genuína em Cristo Jesus. Então, quando você começar a ver as aberrações acontecendo dentro das igrejas, isso é apostasia. Quando começarem a pregar outra coisa que não é o que a palavra de Deus ensina, isso é apostasia. E diante disso, o cenário estará preparado para o quê? O anticristo, o filho da perdição. O cenário está sendo preparado. As coisas estão sendo colocadas no seu devido lugar, para que ele se manifeste, para que ele apareça. E a palavra de Deus está dizendo que a vinda de Jesus não acontecerá sem que antes o anticristo se manifeste. Pastora, como que eu vou saber sobre isso? Aí eu teria que... É uma outra palavra, aí é uma palavra só sobre o anticristo. A gente não vai ter tempo de falar sobre ele aqui. Mas é importante que você atente para isso que nós acabamos de ler aqui. Porque ele será alguém que vai querer parecer Deus. Ele vai querer ser adorado como Deus. Então você precisa estar atento para estas coisas. Hoje mesmo eu e o pastor, a gente estava conversando lá em casa, né? Sobre uma pessoa que está bem em voga e bem na evidência, né? De talvez ser o anticristo. Eu não vou falar o nome dele porque eu não quero ser cancelada. Né? Vai que eles vêm atrás de mim. Quem sou eu na fila do pão, né? Mas vai saber. Mas, amados, é importante nós estarmos atentos a esses sinais. Glória a Deus. Aleluia. Agora, vamos falar sobre a trombeta. Lembra do texto que fala ao soar da trombeta de Deus? Por que é importante nós falarmos sobre a trombeta? Porque a trombeta, ela aparece em vários acontecimentos do povo de Deus na Bíblia. A gente vê a trombeta sendo usada como estratégia de guerra contra o inimigo. Lembra de Josué quando soava a trombeta? E os muros de Jericó caíam por terra? Lembra da reconstrução dos muros, que eles também estavam ali com os tocadores de trombeta, para quando avistar o inimigo, tocar as trombetas. A Bíblia também fala de uma das festas, é a festa das trombetas, onde durante todo um período de 10 dias eram tocadas trombetas
para que o povo viesse a se arrepender. E aí o último dia era o dia do sumo sacerdote entrar no santuário e oferecer o sacrifício ao povo. Amém? Então a trombeta é importantíssima. Por quê? Agora eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios 15 de novo. Vamos voltar lá. Deixa aberto 1 Coríntios 15. E aí, a gente vai voltar lá em 1 Tessalonicenses 4, quando fala assim, ó, fala assim, ó, que nós, os que estivermos vivos, presta atenção nisso, não precederemos aos que estão dormindo. O que significa isso, gente? Imagina que o arrebatamento vai acontecer. Nós aqui estamos vivos. Vamos imaginar que o arrebatamento está acontecendo agora, nesse exato momento. Amém? Nós, os que estamos vivos, não precederemos os que dormem. O que significa isso? Nós não passaremos na frente dos que estão dormindo em Cristo. É isso que o texto está falando. Então, faz uma continha matemática bem simples. Para que haja arrebatamento, é necessário haver ressurreição de mortos. Não tem arrebatamento da igreja sem que haja ressurreição de mortos. Fizeram a conta? Arrebatamento mais ressurreição é igual à vinda de Jesus. Amém? Isso nos dá mais base ainda para dizer que a igreja, impossível ela não passar pela tribulação. Como assim, pastor? Agora meu coração acelerou. Porque Jesus pregava sobre a doutrina da ressurreição. E o que ele falava em João capítulo 6? Lá no versículo final, 39, se não me engano. Ele falava o quê? Que aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei quando? No último dia. Quando Marta, ele chegou lá, Lázaro estava morto, e ele chegou para ressuscitar Lázaro. Maria chega para ele, chega para ele e fala: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala para Marta: Marta, fica tranquila, eu vou ressuscitar teu irmão. Aí ela vira para Jesus e diz o quê? Ai, Jesus, eu sei, eu já ouvi esse ensino. Ele vai ressuscitar no último dia. Então o ensinamento de Jesus acerca da ressurreição dos mortos em Cristo é que essa ressurreição vai acontecer quando? Diga comigo, no último dia. Aí eu te pergunto, se é o último dia, tem outro dia depois do último dia? Se é o último dia, então é o último dia. Então, se é o último dia, não tem como a igreja ser arrebatada antes. Entenderam? Agora, presta atenção aqui, 1 Coríntios 15, versículo 51, desculpa. Versículo 51. Eis aqui, vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. O que Paulo está dizendo? Que nem todo mundo vai morrer, mas todos seremos transformados. Olha o versículo 52. Em um momento,
num piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Glória a Deus, aleluia. Algumas versões bíblicas vai dizer: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Então presta atenção, o texto de Tessalonicenses fala de uma trombeta, mas fala que é necessário a trombeta tocar para que haja ressurreição de mortos. Acompanharam? No texto de 1 Coríntios, ele diz qual é essa trombeta. E qual é essa trombeta? Diga comigo: a última. Não é isso que está no texto aí? Ao soar da última trombeta. E qual é a última trombeta na Bíblia, gente? A 7ª trombeta do Apocalipse. A trombeta, as trombetas que estarão tocando no período da tribulação. Então, como que vai acontecer ressurreição? Se para acontecer ressurreição tem que tocar a última trombeta. E para ter arrebatamento tem que ter ressurreição. Então a gente vai ter que esperar tocar a última trombeta. Apocalipse 10, 7 fala assim, ó: mas nos dias em que o 7º anjo tiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, como ele mesmo o anunciou aos seus profetas. Então é na 7ª trombeta, gente, não tem como acontecer diferente. Você acha que eu queria passar pela tribulação? É lógico que não. Mas não depende do nosso querer. Você entende? Está na Bíblia. Pastora, mas como é que tem gente que diz que a igreja não vai passar pela tribulação? Simples. Sabe o que eles fizeram? Eles desvincularam. O arrebatamento é uma coisa, vinda de Jesus é outra. O arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. E aí no final da tribulação Jesus volta. Só que nós estamos lendo textos que dizem que é impossível desvincular essas coisas. Mas para uma igreja que está acostumada a ouvir que é só vitória, é só vitória, é só triunfo, ouvir que não vai passar pela tribulação é o máximo. Entenderam? Agora, presta atenção numa coisa. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, o que vai acontecer num abrir e fechar de olhos? Oh, glória a Jesus. Tem crente aqui, aleluia, Jesus.
De acordo com o texto que nós acabamos de ler, o que vai acontecer num abrir e fechar de olhos é a transformação dos corpos, não é o arrebatamento. É por isso que talvez você nunca tenha ouvido nós cantarmos aqui na igreja uma música que diz: mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Porque de acordo com o texto bíblico, não é assim que vai acontecer. De acordo com o texto bíblico, é a transformação dos corpos. Amém? A Bíblia diz que acerca da vinda de Jesus, todo olho verá. Ele se mostrará como um relâmpago. Eu te pergunto, quando um relâmpago aparece, tem como não ver um relâmpago? Não tem como. Vai ser ao soar de uma trombeta. Você acha que o som de uma trombeta é bem baixinho, que ninguém ouve? Pelo contrário, todas as vezes que fala sobre a vinda de Jesus, fala que ele virá visivelmente. Toda a terra irá enxergar a vinda de Jesus. Ele virá triunfando, ele virá em glória, ele virá com toda autoridade, poder, majestade, porque ele reina, ele virá para tomar posse do seu reino aqui na terra. Então não tem como ser um arrebatamento, tipo assim, igual a gente vê nos filmes. De repente está todo mundo aqui e ninguém, oh, meu Deus, o que aconteceu? Gente, a terra inteira vai ver. É por isso que a Bíblia diz que todos terão que se prostrar. Amém? Para a gente encerrar, 1 Tessalonicenses 5. Eu quero fazer um desafio para vocês. Porque aqui eu não aprofundei em nada, tá, gente? Isso aqui, ó, é só o resumo do resumo sobre escatologia, tá? Então eu vou desafiar vocês. Eu vou fazer igual aqueles blogueiros que falam assim. Se vocês querem ver cenas dos próximos episódios, dá o like. Enche a caixa de mensagem do pastor falando: nós queremos culto de ensino. Tô brincando, gente. É só para descontrair vocês, que vocês estão muito sérios. Não, mas é assim. Se você quer aprender mais sobre isso, o que vai... Porque, gente, a igreja vai estar na tribulação, mas a igreja não sofrerá o dano da tribulação. Você acha, a Bíblia diz que Deus, ele permanece sendo o mesmo. Amém? O diácono Fernando falou aqui, que na época lá das pragas do Egito, o povo de Deus estava no mesmo ambiente que o povo do Egito. Mas nenhuma das pragas atingia o povo. Aí eu te pergunto, o mesmo Deus que foi poderoso para livrar eles, não é poderoso para livrar a gente? Ele é. Por que você acha que está escrito no Salmo 90? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você está achando que é por causa de quê? Porque Deus livrará o seu povo. Deus estará com o seu povo. E eu te digo mais, o período dessa perseguição vai ser o período do avivamento da igreja. A igreja vai entrar num avivamento para que ela consiga suportar o período da tribulação. Então a igreja não vai estar assim, dormindo,
Não é assistindo Netflix, não, gente. Vai ser um negócio poderento. 1 Tessalonicenses 5. Algumas pessoas dizem assim, ó. A vinda de Jesus, o arrebatamento, ele virá como um ladrão. Ele pode acontecer a qualquer momento. De acordo com o que a gente aprendeu hoje, precisa acontecer os sinais primeiro. Sim ou não? Então não diga mais isso, que pode acontecer a qualquer momento. O dia e a hora, ninguém sabe e a gente não vai saber. Mas para acontecer a vinda de Jesus, os sinais precisam todos eles se cumprirem. Aí eu te pergunto, será que nós seremos surpreendidos? Porque a palavra diz, ele virá como um ladrão. É verdade, mas vamos ler o texto que fala sobre isso? 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Porque nós mesmos sabeis, porque vós mesmos sabeis perfeitamente, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não dormamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E aí você pode continuar lendo, que você vai perceber que o apóstolo Paulo está dizendo que o dia do Senhor virá como um ladrão para quem? Para os ímpios, para os que estão em trevas, para nós que estaremos atentos aos sinais. Esse dia não vai nos surpreender. Por quê? Porque ao contrário dos ímpios, nós estaremos desejando que essa vinda aconteça. Então é impossível nós sermos pegos de surpresa, porque nós estaremos atentos aos sinais. Então, amados, presta atenção nisso que eu vou te falar. Tudo que você vê acontecendo no cenário mundial, tudo que você vê acontecer na política, nas coisas, no que a geração atual está colocando, como querendo que seja certo aquilo que é errado, tudo isso é um cenário que está sendo montado para que a vinda de Jesus aconteça o mais próximo possível. Amém? E aí, eu quero terminar essa palavra te dizendo que eu e você não podemos passar desapercebidos disso. Às vezes nós estamos preocupados demais com as nossas dores, com as nossas situações a serem resolvidas, com as coisas da nossa vida cotidiana. E Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Cadê a minha noiva adornada? Cadê a minha noiva preparada?
Cadê a minha noiva que me aguarda, que me espera? Porque muitos dizem assim: mas eu já ouço há tanto tempo Jesus dizer que vai voltar e até agora nada. E a palavra de Deus diz para nós esperarmos, porque Ele não tardará. Ele virá. E tem um detalhe, amados. A ressurreição dos mortos em Cristo é a primeira ressurreição, que é quando Jesus volta. E os ímpios que morrem sem Jesus? Quando que eles ressuscitam? Sabe o que isso significa? Que Jesus, Ele pode voltar a qualquer momento para mim e para você, se nós morrermos. Porque quando a gente morre, já está selado o nosso destino. Entende? Se nós morrermos em Cristo, estaremos aguardando a primeira ressurreição, que é quando Ele volta. Se morrermos sem Cristo, ressuscitaremos na segunda ressurreição, que é para o juízo final. Apocalipse capítulo 20, pode ler lá. Que depois de passado o milênio, aí sim haverá a segunda ressurreição, porque todos terão que comparecer diante do tribunal do juízo. E serão abertos livros, os livros das obras e o livro da vida. E o livro das obras vai ser para testificar que o porquê que o seu nome não está escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que esse julgamento será para condenação eterna. Então é por isso que Apocalipse 20 diz: bem-aventurados são os que participam da primeira ressurreição. O dano da segunda morte não estará mais sobre eles. Por quê? Porque quem ressuscita na primeira ressurreição já está salvo. Amém? Então, amados, você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe a hora? Então, nesta situação, Jesus pode voltar a qualquer momento. Entenderam? Nessa situação, porque quando a gente morre já está selado. Qual que é o nosso destino? E Jesus nos trouxe aqui para dizer: eu estou voltando. Se você estiver vivo, teu corpo vai ser transformado. E se você já tiver dormido no Senhor, você será ressuscitado. Entenderam? Os dois grupos, mortos em Cristo, vivos em Cristo, serão transformados e encontrarão com o Senhor nos ares, nos céus. Que dia glorioso! Você já imaginou isso? Você já imaginou? A Bíblia diz que nós o veremos como Ele é. Nós veremos o seu rosto resplandecente como o sol do meio-dia. Nós veremos os seus olhos chamas como de fogo. E Ele está vestido com um linho fino. Nos seus lombos tem um cinturão de ouro. Os seus pés são como os latões reluzentes. Aleluia! Glória a Deus. E Ele é santo, porque em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que vive para todo sempre, sempre. E nós o adoraremos e viveremos diante da sua face. Se alguém te perguntar qual é o motivo da sua fé, você precisa saber responder. Você precisa saber dizer: eu vivo
para que um dia eu veja o meu Senhor face a face. Aleluia. Glória a Deus, nós vamos orar. Em nome de Jesus, fique de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.